todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou na minha atividade de sempre, né? Ô Marcelo, boa noite, paz e bem. Vocês sabem que domingo eu faço uso de uma medicação, eu não fico muito bem, mas eu vou levando. Ô Rafael, boa noite, paz e bem. Hoje eu ainda estou muito enjoado, né? Mas é assim mesmo, né? Marcelo está dando boa noite, paz e bem. Nesses momentinhos antes da live, antes da gente fazer a reflexão do Evangelho, eu preciso me posicionar, né? Nesse ano atual, eu estou tendo que me posicionar várias vezes. E eu não acho que isso, não entendam bem, isso não me dá nenhum prazer. Porque normalmente, quando você precisa se posicionar, é porque algo muito grave aconteceu. E é claro que eu não quero que coisas graves aconteçam, né? Ô Marli, boa noite. Paz e bem, Terezinha, boa noite, paz e bem, Gracinha, boa noite, paz e bem. Mas quando coisas graves acontecem, nós devemos nos posicionar. Aqueles que acreditam em Jesus devem se posicionar e nós que somos do clero temos obrigação moral de nos posicionar, inclusive para dar a correta orientação às pessoas. E o que eu vou me posicionar hoje? Infelizmente, no dia 16 de março, ou seja, ontem, um grupo de pessoas impediu uma missa numa paróquia em Campo Grande, né? Ai, meu Deus do céu, está me faltando o nome agora, né? Eu vou tentar achar aqui o nome da paróquia, né? Mas é uma coisa lamentável que esse grupo tenha criado essa situação, né? Porque é algo inaceitável, né? E assim, é mais inaceitável ainda, né? Quando a gente pensa que o maior motivo disso foi intolerância religiosa. Ué, Bernardo, eu não entendi. Você está falando de intolerância religiosa? É. Mas você não está falando de uma paróquia na Igreja Católica? É isso que é o absurdo. Eu estou falando claramente que houve intolerância religiosa de católicos com católicos, né? É isso que é grave, né? A coisa da intolerância está tão absurda que as pessoas estão sendo intolerantes na sua própria religião, né? Então, Padre André, pároco dessa paróquia há 10 ou 15 anos, né, tem algumas pessoas que não concordam com a linha que ele está seguindo, e a linha que ele está seguindo é a linha proposta pelo Papa Francisco. Mas esses outros não concordam e criaram tamanho problema que impediram uma missa. Pessoal, vocês sabem que eu não me importo com a discordância. Eu não me importo com uma visão diferente de fé. Agora, eu não posso aceitar que alguém impeça uma missa. Aliás, eu não posso aceitar que alguém impeça qualquer culto, né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Então, assim, é algo muito grave. E eu prometo que
depois da nossa reflexão, eu vou trazer direitinho o nome, porque eu não estou me lembrando o nome da igreja. Mas vamos à nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Essa é uma passagem conhecida, uma passagem muito famosa, né, e que vocês já ouviram. Mas cada vez mais eu olho essas mensagens que não são conhecidas e fico pensando como é possível que nós, conhecendo a palavra do Senhor, ainda não a seguimos. O que eu quero dizer com isso? Há duas traduções ou dois momentos onde você tem essa forma, né? Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Em outro evangelho, sede santos como vosso Pai que está no céu é santo. Ou seja, nós estamos aqui diante de um pedido de Deus, de Jesus, para sermos iguais a Deus. Felipe, opa, querido, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo com você, Felipe? Sabe, e me angustia quando eu vejo isso, porque deveria ser o nosso norte, deveria ser a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Como é que eu vou me comportar diante dessa situação? Eu vou tentar me comportar como Jesus se comporta, ou como Ele pede que nós nos comportemos. Então ele vira e fala assim: sede misericordiosos. Mas quanto misericordioso? Como o vosso Pai é misericordioso. Aí eu, com essa informação, o que eu faço? Não tem misericórdia nenhuma, não. Tem mais é que se dá mal. Vai chorar na cama que é lugar quente. Né? É impressionante como a gente tem dificuldade com isso. E aí, Jesus tenta nos ajudar. Não julgueis e não sereis julgados. E novamente nós temos um versículo que é manipulado. E é muito interessante a manipulação dessas pessoas. Por quê? Porque elas não têm nenhum escrúpulo em julgar. Então, por exemplo, vira e mexe eu ouço isso. Fulano não pode comungar. Mas por quê? Porque ele é gay. Mas ele não é uma escolha dele. Ele nasceu com atração sexual pelo mesmo gênero dele, pelo mesmo sexo dele. Bernardo, mas você sabe que ele está transando, né? Observe, a pessoa fez um julgamento. A pessoa determinou que o outro tem um pecado e condenou ele por esse pecado. Ele fez um julgamento.
Ou, por exemplo, parece uma moça com uma roupa, um vestido um pouco acima do joelho, uma saia um pouco acima do joelho. Aí, ó, tá querendo se mostrar, vai ficar tentando tentar os homens, ó, julgou, né? Mas quando você faz um questionamento que é contrário ao que essa pessoa acredita, por exemplo, fulano, você não acha que fulano é racista? E aí a pessoa vira e fala assim, eu não posso julgar ninguém, porque Jesus disse que não é para julgar. Então é muito interessante, porque quando a pessoa quer destilar, quer jogar o preconceito, a exclusão, o sentimento ruim dela em cima de alguém, ela julga, condena e não tem nenhum problema com isso. Mas quando ela quer defender uma pessoa ou defender um comportamento, ela evoca a regra de eu não posso julgar. Jesus disse para não julgar. E observem bem, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, se você não julgar, você não vai ser julgado. Mas observe bem, na sua vida, você não tem como não julgar. Como assim, Bernardo? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é um pai, uma mãe, um responsável por uma criança. Você não vai ter que dizer que a criança está errada ou que a criança está fazendo uma coisa arriscada. Você julgou. Você é um professor e tem que dar uma nota para um aluno. Você julgou. Você é um chefe de um serviço e tem que decidir se o seu funcionário está agindo corretamente ou não. Você julga. Na verdade, você vai julgar com frequência. Você está com a sua pessoa amada. E, sei lá, vamos pensar uma coisa doida aqui. Você quer comprar um presente para a sua pessoa amada. Você vai ter que julgar se o presente agrada a ela ou não. Então, Bernardo, mas não faz sentido. Jesus manda não julgar, mas você diz que eu estou julgando em várias situações. Como é que é isso? É porque as pessoas querem ler a Bíblia assim como se fosse uma colcha de retalho. Deixa eu pegar esse versículo aqui. Olha o que ele falou. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Jesus está dizendo que existe uma simetria. Se você julgar, você vai ser julgado. Se você condenar, você vai ser condenado. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Observe que aqui é como se Jesus te desse assim uma tripla peneira de salvação. Olha bem. Cara, não julga não. Mas eu preciso julgar, Jesus. Não tem jeito, isso aqui eu tenho que julgar, não vai ter como. Tá, então não condena. Jesus, mas não tem jeito. Esse cara aqui eu vou ter que condenar porque não tem jeito. Então perdoa. Perdoa. Mas Jesus, aí tu pegou pesado, né, Jesus? Está pedindo para eu perdoar a pessoa, Jesus? Isso eu não consigo. Pronto. Jesus te deu 3 oportunidades. 3. Não te deu uma, não te deu 2, te deu 3 oportunidades. E você não quis fazer nenhuma das 3. E aqui, sabe, outro dia eu estava conversando com uma catequista da paróquia, uma pessoa que eu gosto muito, eu não vou falar o nome. Uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa
que eu acho que tem uma espiritualidade boa. Ah, Bernardo, mas você concorda com tudo que ela diz, tudo que ela fala? Não, mas é uma pessoa boa, uma pessoa que eu gosto. Sabe, porque também tem que parar de achar que para você gostar de alguém, a pessoa tem que ser perfeita, linda, maravilhosa e perfumada, porque ninguém é, a começar pela gente. Eu não sou perfeito, não sou lindo, não sou maravilhoso, perfumado. Eu sou um homem cheio de falhas, de erros, de meus limites. E eu espero que as minhas qualidades superem as minhas deficiências, as minhas faltas e as minhas fraquezas. É pelo menos isso que eu luto a minha vida inteira. E eu penso, eu me esforço para ver isso nos outros. Mas essa pessoa, nós estávamos conversando, porque a gente estava falando sobre quaresma e tal, e eu falei, às vezes a gente tem que orientar uma pessoa para perdoar. E ela virou e falou assim, mas diácono, perdoar é muito difícil. Eu virei, E diácono, como é que eu sei que eu perdoei? Olha que pergunta interessante que essa pessoa fez. Como é que eu sei que eu perdoei? Alguém já te respondeu isso? E eu respondi para ela assim, você consegue amar tanto quanto o antes daquilo acontecer? Ou seja, você ama a pessoa X, a pessoa faz uma maldade com você. Você perdoa se você volta a amar essa pessoa mesmo X. E aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas querem instrumentalizar o perdão, como se o perdoar fosse algo que permitisse uma pessoa de fazer posteriormente o mal. Como assim, Bernardo? Por exemplo, vamos pensar assim, deixa eu pensar aqui. Já sei. Fulano cometeu um abuso sexual, uma violência sexual contra uma pessoa. Aí vem alguém e fala assim, você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que esquecer essa pessoa. Não fica com essa coisa de vingança, não. Perdoa. Pessoal, aqui a gente tem que ter um cuidado imenso. Por que a gente tem que ter um cuidado imenso? Porque perdoar não é ter Alzheimer. Perdoar não é você esquecer tudo e qualquer coisa. Perdoar é você continuar amando uma pessoa mesmo diante da maldade que ela fez. É até assim uma coisa que eu só consegui entender quando eu estava lendo Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Porque ele vira e fala assim, amar o tirano é tirar a tirania do tirano. Ou seja, frente a um crime, frente a uma ofensa grave, a sua maior prova de amor àquela pessoa é tirar a capacidade dela fazer o mal. Então vamos assim dar um exemplo bem prático. Fulano, sei lá, é um estelionatário, roubou dinheiro de muita gente. Fez um golpe, fez um anúncio falso numa rede social, um monte de gente caiu e ele roubou dinheiro de muita gente. Inclusive o seu. Mas para você perdoar, não é que você queira que essa pessoa não vá para a cadeia. Você quer que essa pessoa vá para a cadeia. Mas você não quer que essa pessoa vá para a cadeia para ser maltratada, para ser humilhada, para ser agredida. Não. Você quer que essa pessoa vá para a cadeia, para que ela possa se ressocializar e voltar como uma pessoa honesta, uma pessoa cumpridora das leis.
Você quer que essa pessoa vá para a cadeia, mas você vai visitar essa pessoa na cadeia. Você vai cuidar das necessidades, dos direitos dessa pessoa enquanto ela estiver na cadeia. Pô, Bernardo, perdoar é difícil, né? É. Se a coisa foi bobinha, a gente consegue. Quando é muito grave, pessoal, é muito difícil. É muito difícil. E a gente precisa de tempo, de oração, de desejo de cura. É muito difícil. Por isso que eu digo que é melhor você usar as outras peneiras. Não julga. Não sai julgando as pessoas à toa. Como nós tivemos esse episódio lamentável ontem no Rio de Janeiro. Que um determinado grupo de pessoas julgou um determinado padre, condenou um determinado padre, criou tamanha confusão que impediram que ele rezasse uma missa. Então, o que eu estou falando? Não julga. Se você precisa julgar, não condena. Pessoal, é muito pouca coisa que nós realmente precisamos condenar no dia a dia nosso. Frente a uma coisa absurda como essa, de impedir que as pessoas façam o culto da sua religião, seja lá o culto que for, sim, eu preciso condenar. Porque é uma coisa absurda. Mas, pelo amor de Deus, ficar condenando besteirinha da vida dos outros não tem o mínimo sentido. Então, não julga a besteira dos outros. Se você precisa julgar, não condena. Se você está diante de uma situação onde você precisa condenar, perdoa. Que a pessoa pague pelos erros dela, tá, mas você perdoe. Bernardo, e se essa pessoa não mereceu perdão? Bem, sabe, cada vez mais eu acho que isso não existe. Mas eu acho. Por quê? Porque pode haver uma situação tão grave, tão absurda, uma conduta tão abjeta, tão horrenda, tão vil, né? Ô, Thaisa, boa noite, paz e bem, que honra ter você aqui. Thaisa tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, né, na área de educação em saúde, na área de cardiologia, onde ela é especialista. Então, sugiro, sigam a Thaisa, tá? Informação de qualidade, informação séria, tá? Então, por favor. Estou fazendo propaganda descarada, tá? Porque é coisa boa, eu indico mesmo, tá? Né? Mas voltando, se você ficou diante de uma situação assim, que não tem jeito, a pessoa é tão vil, tão má, fez uma conduta tão abjeta, tão horrenda, que você teve que julgar, teve que condenar e não tem como perdoar. O que eu vou fazer, Bernardo? É a primeira frase. Seja misericordioso como teu Pai que está no céu é misericordioso. Até quem não merece o perdão merece a misericórdia. Até a pessoa mais abjeta, mais vil, mais desgraçada que existe no mundo merece a misericórdia. E olhem a beleza que Jesus falou. Na medida que fordes julgados, mas na medida que julgueis, vós sereis julgados. Da forma como você medir os outros, vós sereis medidos. Então, pessoal, por que nós não somos misericordiosos? Por que nós não adotamos uma postura de misericórdia? Por quê? Né? É simples assim.
Por isso que eu peço hoje a vocês, por favor, julguem com misericórdia. Amém? Eu estou olhando aqui, né? E aqui eu vou dar nome aos bois. Né? No dia 16 de março de 2025, o padre André Luiz Teixeira de Lima, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Monteiro, em Guaratiba, Rio de Janeiro. Ele foi impedido de rezar a missa com a sua comunidade por causa da intolerância religiosa de alguns católicos. Olha aqui, ó. Eu não posso deixar de julgar essas pessoas. Porque quando você faz algo tão terrível quanto impedir um culto, eu tenho que me posicionar. Eu não posso abrir mão de me posicionar. E eu estou dizendo, eles erraram. Eles precisam de conversão, então eu os condenei. Mas eu os perdoo. Para mim é fácil. Para mim é fácil, porque eu não fui ofendido como ele, né, o padre. Eu não fui ameaçado como o diácono daquela paróquia foi ameaçado. Para mim é fácil. Para meu irmão diácono que estava lá, que foi ameaçado, eu sinceramente não posso equiparar o sofrimento meu diante dessa notícia com o sofrimento do meu irmão que foi ameaçado. Para ele é mais difícil do que para mim. Eu não posso comparar a tristeza, a angústia daquela comunidade de fé que teve a sua missa impedida comigo que estou aqui. Então, para mim é fácil perdoar. Mas perdão não é amnésia. Por isso eu estou pedindo que eles se convertam. Que eles entendam a profundidade dessa leitura. E que possam mudar a vida deles. Por quê? Porque eu quero que eles se salvem. E quem tem esse nível de preconceito, esse nível de intolerância, se não mudar a vida, vai se autocondenar, porque eles não têm, eles julgam, eles condenam, eles não perdoam e eles não têm misericórdia. Por isso eu peço que eles coloquem a mão na consciência e se convertam e voltem a amar as pessoas. Eu sei que às vezes é estranho essas coisas que eu falo, mas é porque seguir Jesus é estranho mesmo. Seguir Jesus nos dá umas coisas meio doidas na vida. Essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que a reflexão tenha sido boa, que vocês tenham aproveitado, né? Só para constar, eu falei da doutora Thaísa Monteiro, né? Thaísa é com TH, tá? Tá tudo junto, podem procurar lá, né? Mas, Bernardo, é porque a Thaísa trabalha comigo lá no Instituto, né? Em setores diferentes, mas eu conheço, acompanho os vídeos dela. E hoje em dia tem tanta gente falando besteira de saúde que eu tenho tentado orientar as pessoas a procurarem fontes boas, tá? Eu vou salvar essa nossa live lá no Instagram e daqui a pouquinho ela vai estar disponível no blog, né, no eclesialidades.org. Então você pode vir pelo Instagram depois, se for o caso, se você quiser mandar para alguém. Bernardo, a pessoa não tem Instagram, não tem problema. Eclesialidades.org, vai estar lá essa e várias outras lives já, né, que Padre Hermes e Karina me dão o prazer de permitir que eu participe do blog deles, né? Bom, vou terminar deixando a minha bênção. Peraí. Thaísa, obrigado pelo carinho. Thaísa, a gente não é indevido, né? É um trabalho merecido. Você sabe que eu admiro esse trabalho, né? E eu quero ter muito carinho com as pessoas, né? Do mesmo jeito que Jesus fala,
Sede misericordioso, como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Eu estou dizendo, sejam carinhosos, como o Pai que está no céu é carinhoso. Eu tento fazer isso. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tento. Tá? Vou deixar aqui a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.